Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série de videocasts Elas Conectam. Eu sou a Martina Zakoff, da área imobiliária, tenho meu sócio aqui, Eli Sherik, da área empresarial, e hoje temos como convidada Edith Bertoletti, diretora executiva da Goodman. Bem-vinda, Edith. Obrigada, Martina. Obrigada, Eli. Bem-vinda, Edith. Então, Edith, obrigado por você estar aqui conosco. Como de costume, a gente tem uma pergunta que a gente costuma fazer para os nossos convidados e convidadas, que é contar um pouquinho da sua trajetória aqui. Hoje, você como diretora executiva da Goodman e como você chegou até lá. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês, né? A gente é cliente do Machado Meyer, já atuou do outro lado do Machado Meyer, né, como empresa. Eu brinco que o bom de ficar velho é que a gente tem muita história para contar. Então, espero que vocês não me perguntem minha idade, vou ter que falar aqui no ar. Mas eu sou do Rio de Janeiro, eu fiz faculdade no Rio, comecei a trabalhar como advogada no Rio de Janeiro. Trabalhei em grandes escritórios lá e passei alguns anos, né, num escritório grande, primeiro no Cacho Barros, depois no XBB. E foi um momento de muito aprendizado, né, muito suor, como todo bom advogado sabe, como todo bom profissional. E teve um momento que eu decidi fazer um mestrado fora. E foi um momento que eu acho que foi importante na minha vida. Eu tenho uma irmã gêmea que é bem assim competitiva, ambiciosa, e ela aplicou para fazer um MBA em Harvard. E naquela época eu falei, nossa, eu só sou uma advogada no Rio de Janeiro, né? Não vou aplicar para fazer um mestrado em Harvard. E a minha mãe me falou uma frase que eu nunca esqueci, eu sempre repito para todo mundo que eu faço mentoria. Ela falou assim: você não é melhor que ninguém, mas você também não é pior. Vai lá e tenta. E eu, com essa cara e coragem, com essa altura toda, apliquei. No primeiro ano, eu não fui aceita. E também outra coisa que eu acho legal falar da minha trajetória. Para Harvard também? Você aplicou eu apliquei para Harvard, faculdade, né? E não fui aceita a primeira vez que eu apliquei para fazer... E a sua irmã foi aceita? Ela foi aceita para fazer o mestrado em Business. Eu apliquei para fazer o mestrado em Direito. Ela foi aceita, eu não. E... eu acho legal porque, geralmente, as pessoas contam histórias de sucesso, né? E, às vezes, a gente tem que contar histórias de resiliência. Eu levei um não naquela época e a minha irmã gêmea falou assim, você vai desistir do seu sonho? Tenta de novo. E, na época, eu tinha passado para Colômbia, para Chicago, outras grandes faculdades, assim, tão ou melhores até que Harvard. Mas eu tinha ali um projeto pessoal, até uma comparação com a minha irmã, apliquei de novo no outro ano e passei. Eu digo que foi a primeira grande fase de mudança da minha vida, quando eu saio, então, do Rio de Janeiro, que, né, na época ainda tinha importância econômica grande, né, isso é nos anos... Eu apliquei em 98 para ir para a faculdade, antes dos anos 2000. Vou para Boston, né, estou ali estudando com as pessoas mais qualificadas do mundo. Eu fiz um mestrado eu fiz um mestrado que tinha tanto a parte de Corporate Finance como a parte de Tax. E na parte de Tax tinham pessoas que eram de políticas públicas da Kennedy School, da Escola de Governo de Harvard, e da Business School também. Então, assim, foi um grande aprendizado. Desafiador. Então, aquela coisa que você não é melhor que ninguém, eu aprendi ali na letra, mas eu também, né, estudei muito, batalhei muito, né? Eu sei as horas que eu fiquei sentada estudando, os esforços que eu fiz para entender coisas que para mim eram difíceis. Por exemplo, numa aula na Business School, eu estava... tendo a mesma aula, fazendo a mesma prova que pessoas que já estavam fazendo mestrado em business, uma economia em grandes faculdades do mundo. Então, a gente teve que correr atrás disso. Então, foi assim, uma época de muito estudo, muita aprovação, mas eu acho que também uma época que eu passei a olhar o mundo de frente, que para mim foi muito importante. Então, aquela coisa assim de que você tem capacidade para conquistar qualquer coisa, desde, obviamente, que você coloque esforço, que você coloque coragem. E foi uma grande conquista. Quando meu pai é professor universitário, não é uma pessoa assim, né, com grandes recursos. Minha irmã foi com bolsa. Eu literalmente passei, né, o chapéu. Os sócios do XBB me deram um empréstimo para eu poder ir. A importância, né, dos escritórios para ajudar a desenvolver, né, os advogados mais júniores para fazer estudos fora, né, ou então fazer um mestrado, mesmo aqui, né, dar o tempo para que essa pessoa se qualifique. Porque o dia a dia a gente esquece disso, né? O trabalho consome, então acho que é um papel importante dos escritórios dentro do meio jurídico, mas das empresas em geral, porque eu brinco que tem um limbo, né? Você tem as pessoas que têm muito dinheiro, as pessoas que têm pouco dinheiro, mas tem um limbo de classe média, que era o meu caso. Eu não tinha como pagar um mestrado fora, me sustentar fora, né, por alguns anos.
E o escritório, na época, fez um papel muito importante. Há pouco tempo eu mandei uma mensagem para os meus sócios da época, João Afonso e o Alberto Bragança, agradecendo. Falei, olha, quando eu fiz 25 anos de formada em Harvard, eu lembrei de agradecer, que é uma coisa que eu gosto também de fazer bastante. Né? Então, esse foi um momento. Depois eu vou trabalhar no escritório grande em Nova York. Eu vivo aquela loucura de Wall Street Law Firm. E aquela coisa que a gente está sempre testando o limite, né, da resistência, da capacidade de você aguentar. Mental e físico. Mental, né? E físico também, que hoje, eu acho que hoje melhorou muito, né? Porque eu acho que a gente levava muito ao limite. Hoje, que eu acho que a coisa do wellness, da saúde mental, ela é trazida, né? Principalmente pelos líderes dos escritórios das empresas, que eu acho uma coisa importante, mas em Nova York, naquela época, né, 99, anos 2000, não existia. Aí, então, um ponto importante, vem 11 de setembro, uma coisa que eu gosto sempre de contar. Você estava lá nesse período? Eu estava lá, eu estava chegando no escritório, eu via os prédios cair, né, parecia literalmente que Nova York estava entrando em guerra, então, quem viveu sabe, foi assim, talvez um dos momentos mais traumáticos do mundo, e eu estava literalmente coberta por pó. A minha reação foi, não tenho nada a ver com isso, quero ir para a Itália plantar tomate ou para o Rio de Janeiro jogar vôlei, não quero viver esse pós-guerra em Nova York. O que acontece? 2 famílias do Brasil perderam familiares no atentado, não tinha um advogado lá em Nova York. Me perguntaram, você pode ajudar? Eu falei, eu estou aqui com crise de pânico, né? Quero fugir para a Itália, voltar para o Rio. Mas é uma hora que a gente entende que a gente tem uma responsabilidade no mundo. Que ali eu falei assim, eu preciso ajudar. Eu estou fragilizada, mas tem gente que está mais fragilizada. E ali, de novo, eu coloquei um monte de coragem. Tem um filme super interessante que chama Worth, em inglês, que conta sobre o processo, né, de indenização das famílias na época. E eu atuei como advogada nesse processo para essas famílias brasileiras. Num período que para mim era muito difícil, teria sido talvez mais fácil só me fechar em casa, né? Trabalhar, rotina casa-trabalho, e esquecer um pouquinho do problema do mundo. Ali eu fiz um trabalho pro bono, chamei as famílias para serem clientes pro bono do escritório, que também foi uma coisa... o Sullivan & Cromwell, que era o escritório da época onde eu trabalhava, eles receberam as famílias. Então, de novo, também a importância da gente devolver com o maior talento que a gente tem, que é o tempo e a competência, não é com dinheiro. Eu sempre falo isso. Trabalho pro bono é um dos maiores, as maiores formas de doação que você tem. Nossa capacidade de doação de recursos financeiros é limitada, a nossa capacidade de conhecimento não é. Então, foi um momento que para mim foi muito importante. Aí passa o filme, isso é 2001, eu me caso, tenho as minhas 2 filhas lá em Nova York, volta, né, a trabalhar, a rotina. E o meu marido, em 2005, ele fala, vamos voltar para o Brasil está bombando. E eu falo, não, agora eu quero ficar. Já passei pela fase mais difícil de Nova York, tudo né? isso. E aí eu lembro, né, da gente conversando, ele falou assim, a gente agora é uma família. E foi né, eu como profissional, né, aquela pessoa aguerrida, que passou por tanta coisa, eu tive que olhar para minha família. E ali eu fiz um acordo. Tá, vamos voltar e eu vou ver o que eu vou fazer quando eu voltar no Brasil. Se eu estivesse sozinha, talvez eu nunca tivesse voltado. Eu gostava da vida lá, eu gostava, né, com as pessoas que eu trabalhava, de ser desafiada, do tipo de cliente que eu tinha. E foi uma época que eu fiz um acordo com a família, voltei. Comecei a trabalhar no escritório aqui, o Thompson & Knights, que até o Eli lembrou que eu entrevistei ele na época de Thompson & Knights. Ele bem lembrou que eu dei um parecer favorável na época. Ele foi aprovado ou não? Foi aprovado. Que foram bom. Por questões do escritório, acabei indo para um outro escritório, mas a Edith, na época, me entrevistou e, enfim, foi super, o processo foi super bacana. O mundo é pequeno, ele dá voltas, mas eu achei uma coincidência ótima a gente se reencontrar aqui. E aí eu volto para São Paulo, né, começo a trabalhar no escritório, e um dia eu vou falar com um profissional de executive search, falando, será que eu tenho que ficar em escritório? A minha cabeça era, eu sou advogada, eu não sei se esse escritório é o meu lugar, voltei de Nova York, os escritórios do Brasil não são iguais aos de Nova York, será que é aqui onde eu tenho que me encontrar? A minha cabeça era, vou para o investment banking, vou para uma grande empresa. E eu sou desafiada mais uma vez. Eu saio dessa conversa com uma proposta de trabalho para trabalhar numa empresa de executive search. Me voam para a Europa, converso com um monte de gente na Europa, me fazem uma oferta também na Europa, e eu falo, gente, eu sou só advogada. E eles falam, não, advogado consegue fazer um monte de coisa. E ali eu comecei a prestar atenção nisso. Eu acho que o advogado ele se limita um pouco na competência dele.
E eu falo que a nossa capacidade de análise crítica talvez seja uma das maiores que existem dentro de qualquer área. Entendeu? Então, ali, eu falei, bom, fiquei pensando, fui conversar com outro colega meu, que tinha feito MBA no MIT, o Pedro Miranda, e ele fala para mim, você não quer vir trabalhar comigo? Eu estou lançando um fundo de investimento. Eu falo, eu sou só advogada. Tudo bem que eu estou com uma proposta para trabalhar para uma empresa de executive search, mas você não precisa de mim, você precisa de outro MBA. Ele falou, não, MBA eu já tenho. Tudo que eu não sei fazer, você sabe. Então, vamos fazer. Então, a gente vai, lança um fundo de investimento, né, na Bolsa de Londres. E ali foi um momento de uma transição de carreira muito importante para mim. Porque eu saio do meu papel de advogada, me qualifico como gestora na CVM, vou cuidar de toda a parte operacional, toda a parte de relação com o investidor, ajudo o Pedro na parte de decisão de investimento, fazemos parte do comitê de investimento. E aí eu começo a olhar para o lado de quem toma a decisão. Sabe, uma coisa que a gente, quando está sentado, principalmente dentro de um escritório, você não toma decisão. E você aponta os riscos, você aponta o risco. Vai decidir, o cliente precisa decidir. E até então, eu nunca tinha feito. Eu sempre tinha sentado do lado do escritório, de grandes escritórios, né, sempre a 4 mãos com os clientes, mas, no fundo, a decisão final era do cliente. E ali eu mudo de lado. E eu amei. Amei viver economia real, a gente fazia projetos no Brasil inteiro, a gente ia conversar desde audiência pública com índios e comunidades até aprovações de complexos, né, empreendimentos residenciais, parte de conversar com investidores na Europa, a gente tinha investidores qualificados na Europa, então a gente, né, ia fazer de vez em quando roadshow, fazer prestação das informações para eles. Então, também foi um momento de muito aprendizado. Eu achei que eu já estava macaca velha, não precisava mais aprender. Volto a aprender e estou lá quando eu também recebo uma ligação de uma pessoa que tinha sido uma contraparte minha, dizendo, Edith, a Goodman está abrindo no Brasil, você quer vir trabalhar comigo? E aí eu aceitei, fui trabalhar para a Goodman, né, com César. Foi um convite irrecusável, assim, ele é uma pessoa que eu gosto muito, fui trabalhar com ele. E estou há 13 anos na Goodman. E primeiro como diretora da área de fundos e do jurídico, e hoje como diretora executiva geral das operações da Goodman aqui no Brasil. Então, em resumo, minha pequena, longa história. Muito bacana, uma baita história, né? Ah, com certeza. Edith, aproveitando que você comentou dessa sua transição de carreira, né, do mundo jurídico para o mundo mais, vamos dizer, financeiro, corporativo, como que você vê os desafios da questão de gênero, equidade, mulheres em um e outro, e como foi para você ser entrada no mundo corporativo, especialmente você comentou que você teve 2 filhas nos Estados Unidos e a sua terceira filha já nessa nova fase da tua carreira profissional, né? Conciliar tudo isso, acho que é bacana a gente ouvir. Claro, eu tive a Carolina e a Rafaela ainda nos Estados Unidos, digamos, protegida por um ambiente de escritório, que tinha algumas sócias mulheres, e com políticas muito firmes, assim, licença maternidade, até licença paternidade na época, mais estendida do que existe no Brasil. Inclusive, uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar no Brasil, a parte de você trabalhar part-time e levado a sério, porque não pode ser só levar um corte no salário de metade e continuar trabalhando, né, o dia inteiro. Então, eu tive as 2 primeiras filhas lá e começo a trabalhar, né, venho para o Brasil e mudo rapidamente para a área de fundo de investimento, que tem um ritmo mais acelerado, mas eu acho que o principal, você tem menos referências femininas. E o que eu acho importante disso? As pessoas não entendem as necessidades da mulher. O que é uma necessidade de uma licença maternidade? O que é a necessidade de você ter que fazer uma reunião na escola? Por quê? Porque a nossa sociedade sempre foi o homem, principalmente o homem no mercado financeiro, ele começa a projetar bem, a mulher acaba recebendo a função social de cuidar da casa e da família, não só da casa e das crianças, tá? Você vai cuidar dos seus pais idosos, você vai cuidar dos problemas dos irmãos e sobrinhos. Então, em geral, eu digo que a função social do cuidar fica com a mulher. Com menos referências, você passa a ser menos compreendida. E aí, com você menos compreendida, você tem menos promoções. A sua avaliação é de uma forma diferente. Eu sempre conto um caso, quando eu falo com as minhas mentoradas. Uma vez eu estava na empresa e eu escutei uma pessoa, um homem, falar no telefone, eu estou indo buscar meu carro na concessionária. Ele falou, Edith, estou indo, tchau, foi embora. Não me falou para onde ele estava indo, pegou, levantou.
Aí vem, né, 3 minutos depois, vem uma mulher, fala, Edith, me desculpa, preciso levar minha filha no médico. Não, mas eu vou trabalhar depois. E eu falei assim, por que buscar o carro na concessionária não me entrega nenhuma justificativa, a pessoa não me entrega nenhuma justificativa, mas a mulher sempre vem com uma desculpa, porque ela tem que levar o filho no médico, porque tem que ir na reunião, porque a criança deu PT na natação e a babá não consegue tirar ela do vestiário, coisas que acontecem na rotina de uma mãe. Eu acho também que, assim, essa mudança, ela é mais pronunciada, né? Os problemas são enfrentados por mulheres também quando ela está mais velha na carreira. Quando você é mais novo, você não tem filho, você tem menos responsabilidade, muitas vezes você tem menos viagens. Quando você começa a avançar na carreira, você passa a ser uma pessoa mais sênior na sua família, você passa a ter pais idosos. O seu marido tem uma posição também importante, então essa divisão de tarefas, ela passa a ser mais importante. E eu acho que hoje a gente tem um avanço, tá? Pelo menos uma preocupação, eu acho que não só no mercado financeiro, mas em todas as áreas. E aí eu vou aproveitar e falar um pouquinho da minha empresa. Tá? A Goodman é uma empresa australiana, com operação em 16 países, das mais diversas culturas. Então, a gente tem na China, tem nos Estados Unidos, tem na Itália, tem na Austrália. E a Goodman, um dos pilares dela é justamente a diversidade. Tá? Então, ela colocou como meta, até 2030, ter 40% de mulheres em cargos de liderança, tá? Diretoria, e que seja o corpo de funcionários seja 50-50. E o que eu escutei recentemente é que para subir de 20 para 30, por exemplo, de cargo de liderança, foi fácil, mas não de 30 para 40. Ou seja, é difícil. É difícil porque a função social ainda, né, o tempo gasto da mulher, que faz essa diferença, faz você falar, eu quero dar esse extra, eu quero estudar um pouco mais, eu quero doar mais tempo para a empresa, que é o que faz você ser promovido, a mulher não consegue entregar. Tá? Então, a gente tem que reconhecer, e eu acho também que, né, eu brinco que licença maternidade não é férias, né, senão chamava de férias, só quem passou por isso sabe que acordar 3 vezes por noite não é férias, né? Você está louco para voltar para o trabalho. E no segundo, terceiro filho é ainda mais desafiador, porque você tem o outro te outro, demandando, né? Quer dizer... Então, mas eu acho que hoje tem principalmente as novas gerações, os homens com a participação maior. Eu acho que você ter mais mulheres, né, à frente das lideranças para dar essa referência. E por que é importante a meta, né? Por que é importante a Goodman ter meta? Senão a mudança acontece a perder de vista, né? Ah, sim, eu apoio a diversidade. Mas como? Qual é a meta, né? Sim. Não é aquela coisa da dieta, né? Um dia eu vou emagrecer, mas não é sustentável, né? A longo prazo você não então consegue você tem manter, que começar né? a ter práticas que, de fato... Então, por exemplo, né, quando eu vou entrevistar alguém... tem que ter uma mulher na lista de entrevistas. Você não precisa selecionar a pessoa, né? Mas você tem que falar assim, por quê? Às vezes um homem procura uma referência de outro homem. Estilo de liderança, o que ele fez. Até por empatia numa conversa você pode simpatizar mais. E eu acho que, por exemplo, quando você tem 2 pessoas entrevistando, um homem e uma mulher, por exemplo, elas são capazes de captar coisas diferentes no entrevistado. Então, a mulher é mais colaborativa, ela fala mais de time, o homem é mais focado né, ele reforça mais os resultados individuais. Então, os dois são igualmente importantes. Tem uma pessoa que entrega resultado, mas também uma pessoa que trabalha em equipe, né? Principalmente se está numa empresa, num escritório de advocacia. E, Edith, que outras medidas você tem visto dentro da Goodman, por ser uma empresa australiana, que ela vem adotando mundialmente para poder chegar nesse patamar de 40% de liderança de mulheres e 50% como o corpo geral de funcionários da empresa? Tem uma coisa que as pessoas, elas às vezes não entendem, aumento da licença paternidade. A gente acabou de aumentar a licença paternidade aqui no Brasil, então a gente tem mais estendido do que a licença paternidade obrigatória por lei. Por quê? Porque a gente entende que nesse início de vida, se o homem participa mais, ele é chamado a cuidar dos filhos, ele entende que ele também tem uma função lá. Então, aquela coisa de eu vou ajudar, não, é minha responsabilidade também. E só se você vive o problema é que você sabe o tamanho da responsabilidade. E as empresas solicitarem aos homens que tirem a licença paternidade. Porque quantas vezes você fala, eu tenho licença paternidade, mas ainda bem que eu estou aqui no trabalho. Né? As pessoas ficam, eu não quero ouvir o choro da criança. A mãe também não quer. Ninguém quer ouvir o choro, mas todo mundo quer ter filho. Né? Então, eu brinco, né? Tem problemas chatos da vida doméstica. Ninguém quer saber quem é a faxineira quebrou o celular, que a máquina de lavar quebrou, que o síndico está reclamando do vazamento do vizinho.
Mas o problema é que você tem que tirar do colo dos dois profissionais. Tem uma coisa que eu também gosto de falar, né? Eu tenho 3 filhas mulheres. Então, a causa feminina, para mim, ela não é só importante porque eu sou mulher, tenho irmã gêmea mulher, tenho irmã caçula, como eu tenho 3 mulheres. Mas é mais do que isso, não é só pelo... Eu acho o seguinte, se a gente priva o mundo do conhecimento da mulher, a gente priva o mundo de 50% de chance de ter alguns avanços. Por exemplo, cura do câncer. Por que a gente está privando o mundo de 50% daquele conhecimento? Por que as grandes, né, cientistas, tem uma série de grandes cientistas mulheres, se você não estimula a mulher a ir para o mercado de trabalho, gente, eu não estou falando sobre dinheiro, isso é uma coisa que eu acho super importante, é sobre vocação e competência. Eu falei sobre trabalho pro bono, assim, de novo, não tem substitutivo para o seu tempo e para o seu conhecimento. A mesma coisa para a mulher no mercado de trabalho. E aí, a mulher, assim como para o homem, que assumam os trabalhos onde eles são competentes, onde eles realmente agreguem. Então, tem uma filha minha que faz economia, a outra psicologia, né? Não é sobre ganhar dinheiro. O mundo precisa de mais psicólogos e o mundo continua precisando de pessoas de negócio. Exatamente. Você falou de trabalho pro bono, né? Você tem uma ligação forte com isso e também com o trabalho voluntário, né? Para quem não sabe, a Edith é presidente do Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Desportos na Neve, que recentemente recebeu um selo importante, né? Se você puder contar para a gente sobre isso, acho que foi... Claro. A CBDN ela é uma confederação, né, esportiva, regulada, e ela tem conselheiros voluntários. Eu sou uma das conselheiras do Conselho de Administração, formal, mas nós não somos remunerados. E, bom, primeiro eu amo esporte, faço esporte desde que eu nasci, quem me conhece, eu faço maratona, eu estou aprendendo a fazer surf aos 50 anos, eu esqui todo ano há 15 anos, então, assim, esporte é uma parte do que eu sou. E eu me voluntariei para ser do conselho da CBDN, e lá eles têm uma governança muito rígida, tá? Porque muito né, o pessoal questiona muito as confederações de esporte, e eles têm, por DNA, serem uma empresa compliant. E eles foram muito sérios na parte de diversidade. Então, nós temos 3 conselheiras independentes mulheres. Muito bacana. E a gente, todas as 3 independentes e trabalho voluntário, né? Ninguém recebe para ser conselheira. Existe esse movimento, foi criado por uma série de executivas e advogadas, a Bárbara Rosenberg, que é do BMA, que chama Woman on Board, que é WOB, o selo, né? Que ele confere essa certificação, como se fosse um selo de qualidade, a empresas que têm pelo menos 3 conselheiras independentes no conselho. Por que a necessidade do selo, né, de você reconhecer a qualidade? Porque falta mulheres, a gente tem hoje acho que 10% das mulheres em conselho, né, das empresas listadas, e você traz, então, luz para essa falta de diversidade. Se eu quero uma empresa que tem 50% de funcionários, mas eu tenho 90% de homens no conselho, a liderança da empresa não consegue reconhecer as necessidades dos nossos funcionários, dos nossos clientes, dos nossos prestadores de serviço, de todos os stakeholders envolvidos, da comunidade, que é composta. Eu lembro uma vez, meu marido estava num think tank e ele chegou em casa e falou, fui num think tank convidado pela Prefeitura de São Paulo, um monte de executivo. E ele é pai de 3 filhos. E eu falei, nossa, quem que estava lá de mulher? E ele falou, nossa, não tinha mulher. Eu falei, que cidade que vocês estão pensando? Porque metade da cidade é mulher. Qual é a cidade que vocês estão pensando? Eu não consigo entender. Mas aí ele falou, eu não prestei atenção nisso. Então, se a gente não chama atenção para certos assuntos, a gente continua no status quo. E se a gente quer mudar o status quo, a gente tem que trazer o reconhecimento para coisas que precisam ser mudadas. Eu acho que a Woman Bars faz um trabalho muito sério, né, de certificação e de trazer, né, luz para essa falta de diversidade na posição de conselho e para estimular as empresas, para olharem, né, que as empresas falam o que o meu marido falou, não preste atenção nisso. O DNA, né? O que a gente sempre fez, sempre tive homens, porque, né, tinham menos mulheres qualificadas para conselho. Hoje as mulheres estão se qualificando para conselho. Tem mais mulheres executivas, mais mulheres na trilha de conselho. Então, a empresa precisa parar e pensar, nossa, nunca pensei nisso. Apoiar e reconhecer quando consegue, porque não é fácil. Sim. Verdade. Edith, a gente está finalizando aqui esse nosso episódio. A gente queria que você desse algumas dicas, né, e conselhos para as mulheres que buscam cargos de liderança nas empresas ou no que elas trabalham,
como elas podem se preparar para enfrentar os desafios que possam surgir nessa trajetória. Obrigada pela pergunta, Eli, ótima pergunta. Eu acho que tem 3 coisas que eu gostaria de destacar. Primeiro, uma coisa que a mulher não faz bem naturalmente, que é network. Eu acho que a própria, como a gente falou antes, né, a própria função social da mulher de ter que cuidar dos filhos, ter que chegar em casa, né, e dizer para a empregada... A agenda, né? A agenda do dia a dia, lembrar que tem que comprar a touca da natação e 1 milhão de coisas que a gente sabe que vão, faz com que a gente saia do trabalho para casa, casa para o trabalho. E network não é dentro do trabalho, tá? Network é estar aqui, é network você numa associação de indústria, network você está com pessoas, com clientes seus... E você não precisa ter um assunto específico. Eu acho que network... Eu sempre falo que você tem que fazer network quando você não precisa do network. Tá? Isso para mim é super importante. Ah, mas para que eu vou fazer network? Para conhecer a Martina. Ver o que ela trabalha, para conhecer ali, ver quais são as suas dificuldades. Isso vai me acrescentar. O dia que eu quiser entender sobre alguma coisa específica sobre o seu assunto, eu vou falar, Martina, eu lembro que você falou que estava trabalhando nesse assunto específico, eu estou precisando, você consegue me ajudar? Você aumenta os seus recursos, você aumenta a sua rede, né, de contatos. Então, network é a rede de contatos. Tá? Então, acho que isso é uma coisa que a mulher... E aí a gente tem que se programar, porque isso é outra coisa que eu sempre falo lá na empresa. É muito fácil abaixar a cabeça e apertar parafuso. É o que a gente faz todo dia. Baixa, trabalha, volta para casa. Você tem que se programar. Coloca que você vai fazer um almoço a cada 15 dias. Ai, tô sem saco. Vai, disciplina. Ai, não sei se vai ser boa conversa. Vai ter conversa boa, vai ter conversa ruim. Ai, esse evento, eu tô cansada. Vai. Você nunca sabe por que o evento vai ser bom. Às vezes o evento vai ser bom numa derivada, sabe? Alguém que soube que você foi vai te procurar. Ai, me conta do evento. E a conversa de alguém que nem foi no evento vai ser ótima. Mas tem que ir. E vai ter vezes que você vai no evento, não vai te agregar tanto, mas a gente tem que errar algumas vezes para acertar. Então, esse é o primeiro ponto, network. O segundo ponto, que eu acho também que é uma coisa que eu tenho buscado mais e mais, é você estar aberto ao conhecimento. Então, aquela coisa que eu falava no início da entrevista, né? Eu sou só uma advogada, a gente limita o conhecimento ao que a gente sabe e vem se aprofundando. Hoje eu acho que o mundo está super diverso, super dinâmico, não dá para falar eu sou só advogada. Então... Hoje, né, eu tenho 2 anos que eu vou na conferência de inovação, no South by Southwest, e eu vou aprender sobre coisas relacionadas ao que eu sei, para aprofundar, mas coisas que eu não tenho ideia do que sejam. Por quê? Porque eu vivo no mundo, pode ser importante para entender novas tendências. Sair da caixa, né? Pode ser importante para eu conversar com um cliente meu, que isso é importante para como que ele vende para um cliente dele. Então, eu preciso estar antenada. Então, assim, é se buscar o conhecimento. E o conhecimento não é saber mais sobre o que você sabe. Então, né, a Martina é advogada imobiliária. Não é só fazer um evento sobre direito imobiliário. Vai fazer um evento sobre saúde mental. Vai saber fazer um evento sobre crescimento urbano das cidades. Vai saber fazer um evento sobre artes. Até sobre artes. Entendeu? Então, eu acho que a gente estimula o cérebro de uma forma que você não faz se você continua sobre falando sobre os mesmos assuntos de formas mais profundas. Então, isso é uma coisa que eu provoco, principalmente o pessoal que está em middle management. Porque o pessoal, quando está novo, aprende muito, aí chega naquela fase que você acha que você sabe tudo, aí é só trabalho, e depois você começa a fazer gestão de pessoas e você acha que você sabe o que você faz. O que sabemos nós sobre gestão de pessoas? Somos advogados aprendendo. O que sabe uma pessoa de business fazendo, né, gestão de pessoas? Ela também só está aprendendo. Então, isso é outra coisa. E a outra coisa que eu gosto e eu acho super importante é mentoria. E a mentoria ela pode ser formal ou ela pode ser informal. Por exemplo, se o Machado Meyer tem um programa de mentoria, excelente. Alguém organizou o programa para você. Mas você não pode. Temos. Tem, né? Então, mas é excelente. Você já está no lugar que a coisa está organizada. Mas você não pode, né, ignorar a sua carreira, o seu desenvolvimento. Falar, então, o lugar que eu tenho não tem. Procura uma mentoria. Procura alguém que se admire e fala assim, podemos bater um papo? Vamos almoçar uma vez cada trimestre? Eu tenho essas dúvidas. Como é que foi para você? Eu tenho a teoria que todo mundo gosta de falar de si próprio. Então, se você chegar lá falando assim, ele me dá um trabalho, eu falo, não tem, acabou a conversa. Ele me conta o que você está fazendo, me conta como é que foi a sua transição de carreira, me conta como é que você fez esse momento difícil da sua vida. Você vai falar com o maior carinho, com o maior prazer. As pessoas, de novo, né, tempo e conhecimento. As pessoas têm o maior prazer de ajudar. Você está pedindo para a pessoa dividir uma experiência, dividir um aprendizado, e isso ajuda, agrega demais. Então, pode ser uma pessoa dentro do seu trabalho, pode ser uma pessoa dentro da sua rede familiar, se você tiver alguém que você admira, ou pode ser uma pessoa da indústria. E a mentoria é engraçada, mas cada vez mais ela é reversa, né?
eu aprendo, a pessoa aprende comigo e eu aprendo com a pessoa que eu estou dando mentoria. E mentoria não necessariamente é sobre pessoas de diferentes idades, tá? Você pode estar falando uma pessoa que já fez transição de carreira com ou não fez. O mentor pode ser até mais velho, se ele já teve aquele conhecimento, se ele já passou por isso. Então, uma pessoa que está passando por um conflito pessoal no trabalho, você fala, putz, vamos conversar, eu estou com dificuldade de gestão de pessoas, você tem mais facilidade, sua empresa trabalha melhor com isso. Então, não necessariamente, a mentoria a gente sempre pensa de pessoas mais velhas para as mais novas. Geralmente acontece porque pessoas mais velhas têm mais experiência pela idade, né? Mas é uma coisa que eu reforço, não se acomode porque a sua empresa não tem, o escritório não tem um programa de mentoria. É tão gostoso quando você consegue ajudar alguém, é tão gostoso quando você escuta alguém, uma pessoa de 25 anos fala e fala assim, nossa, é diferente a geração deles, né? Por que é diferente? É a geração das pessoas que trabalham comigo, é a geração dos meus filhos. O que eu tenho a aprender? Gente, é a geração de que tem fazendo o mundo rodar e trazendo novos conhecimentos. Então, a gente paralisa também. Então, a mentoria ajuda quem quer crescer, se desenvolver, mas ajuda também quem já está, né, num cargo bacana, já conquistou algumas coisas na vida, porque o mundo não para de evoluir. E quem está vindo atrás é quem está fazendo essa evolução. Eu brinco lá na empresa, do dia eu falei assim, gente, toda essa parte de AI, tudo bem, eu tô aprendendo, gente, mas eu tenho, né, mais de 50 anos. Vocês que têm 25 têm que me ajudar, porque ele já vem com um chip diferente. Então, vamos embora, me provoca, sabe? Fala como outras formas que eu tenho que fazer as coisas. Não deixa, nada está escrito na pedra. Antigamente a gente fazia apresentação de um jeito, hoje tem o Microsoft Palette, hoje você tem, tudo faz hoje traduzir é ridículo, você aperta o botão e fica traduzido, entendeu? Então, me ajuda o que é importante para a sua geração. Até porque a gente, como responsável por desenvolver profissionais na nossa empresa, precisa saber o que é importante para desenvolver eles. Será que é o inglês? Será que eu preciso desenvolver a parte pessoal das pessoas? Preciso desenvolver a parte crítica, parte de priorização? O que acontece com as novas pessoas? Muita informação, pouca priorização. Então, tudo é importante, nada é importante. Então, a mentoria, ela também tem esse lado positivo de que você consegue dar e também receber bastante conhecimento. É uma grande troca, né? É isso. Eu acho que esses três eu acho que são bons insights. Edith, muito obrigada por ter participado. Foi um prazer ouvir mais da sua história. Eli, obrigada pela parceria e esperamos vocês no próximo episódio.